Meus queridos, nós estaremos abordando aqui 5 questões. Primeiramente, vamos explorar a maneira como muitos têm tratado este assunto na nossa sociedade, no evangelicalismo brasileiro, e com isso mostrar a relevância de tratarmos deste tema aqui. Depois nós estaremos brevemente observando como o Antigo Testamento aborda este assunto. Vamos ver fatos históricos, princípios e legalidades sobre os dízimos. Depois, questionamentos. Apesar de todo o ensino do Antigo Testamento, há muitos questionamentos que desfavorecem a prática de dizimar, e nós veremos alguns desses questionamentos. E aí, o ponto quarto aqui, é a proposta de responder estes questionamentos olhando para o foco do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala a respeito deste assunto em face de tantos questionamentos que há hoje. E, por fim, pretendo terminar trazendo algumas considerações práticas a todos os irmãos. Então, primeiramente, a exploração indevida dos dízimos e a atual relevância do tema. É sabido entre nós que, quando se trata deste assunto, há um clima de tensão. Há um clima de tensão porque alguns pensam que o dízimo deve ser tratado de uma forma absolutamente e exageradamente legal. São os legalistas. Os legalistas são aqueles que acreditam que podem estabelecer relacionamento com Deus pelas suas obras. Então eles ignoram a graça, cumprem as suas tarefas e, com base nas suas obras, eles se sentem mais privilegiados, mais abençoados, a ponto inclusive de julgar os outros. Por outro lado, nós temos no nosso meio pessoas que são contrárias à prática de dizimar, não importa o que diz a Escritura. Talvez por causa de traumas, mas talvez por causa de incredulidade mesmo. Então, recusam acreditar na legalidade do dízimo. Se, por um lado, alguns tratam o assunto de uma forma muito exagerada do ponto de vista legal, outros vão para outro extremo. Recusam praticar o dízimo, recusam acreditar que o dízimo seja biblicamente válido. Também há uma abordagem impiedosa, por causa justamente dessas abordagens legalistas, nós temos testemunhado pessoas que são tratadas de uma forma impiedosa. A pessoa já está passando por muitas crises, por muitas angústias, o orçamento já perdeu completamente o controle, e aí os legalistas têm a oportunidade de afirmar a sua posição privilegiada diante de Deus, acusando aqueles que não estão dizimando, os tratando como, por exemplo, não crentes. Então, isso acontece de uma forma muito corriqueira no nosso meio. São olhares discriminatórios, são tratamentos em desfavor, injustos. Ele não é dizimista, não é dos nossos, né? Como se o dízimo fosse uma certificação final da nossa comunhão cristã. Então, existem abordagens muito impiedosas, pessoas que não são observadas nas suas necessidades, apenas naquilo que elas têm ou não para oferecer. É uma relação muito utilitarista. Nós somos testemunhas também de heresias perniciosas, com base em textos das Escrituras. O assunto, muitas vezes, é tratado num contexto de heresia. Por exemplo, uma das heresias mais conhecidas do nosso meio é um silogismo, né? É que o não dar o dízimo faz do indivíduo, da pessoa, um ladrão. Ele está roubando a Deus. Aí vai para um outro texto da Escritura e diz que os ladrões, os roubadores, não entrarão no reino dos céus. Conclusão, quem não dá dízimo não pode ser salvo. É uma heresia uma coisa dessa, é um absurdo. Então, uma afirmação dessa está simplesmente excluindo a obra expiatória de Jesus Cristo e colocando no dízimo o poder de salvar. E muitos fazem uso indevido dos textos bíblicos para propagar mentiras e enganar o povo de Deus. É muito comum, nesse sentido, que pressões emocionais sejam praticadas, chantagens emocionais. Se você não der o dízimo, o devorador destruirá o pouco que ainda te resta nas mãos. Se você não der o dízimo, maldições vão te pegar. A ira de Deus virá contra você. Olha, você perdeu o emprego porque você não dá dízimo. Olha, você está doente porque você não dá dízimo. Olha, você não consegue prosperar porque você não dá dízimo. Heresias são sustentadas por chantagens emocionais, por pressões indevidas, por explorações indevidas. E as pessoas assustadas, como um caso que se tornou muito notório na nossa cidade alguns anos atrás, de uma mulher que doou sob a pressão e o medo de sofrer danos, porque ela não tinha
dinheiro para dar, para contribuir com o seu dízimo, ela pegou a sua geladeira e entregou a sua geladeira para a igreja, achando que, em troca disso, ela seria recompensada por Deus muitas vezes mais. O problema é que ela não foi recompensada, porque Deus só tem compromisso com as suas promessas, e ela começou a passar muita necessidade e resolveu processar a igreja, a acionar a igreja na justiça, para ter reparo de danos. Então, existem muitas chantagens, muitas pessoas são induzidas pelo medo, muitas pessoas são induzidas ao medo de perder a salvação, de sofrer perseguição da parte de Deus, porque não está dando o seu dízimo. Isso é muito comum, infelizmente, nos nossos dias, quando se trata deste assunto. Também o estelionato da fé. Não poderíamos deixar de falar dos lobos devoradores que há no meio do rebanho de Deus, que têm interesse de satisfazer suas cobiças, suas ganâncias, e então induzem as pessoas ao erro, fazendo promessas que Deus não fez, gerando falsas expectativas, e obtém vantagens, fazendo o comércio da fé, obtém vantagens e leva o povo ao engano, leva o povo ao erro. São os estelionatários da fé, os charlatões, prometendo o que Deus não prometeu. Riquezas ilícitas de pastores é outro problema muito grande, que afeta o ânimo de igrejas, de crentes genuínos, sinceros, de contribuir. Quando vem a condição de certos ditos pastores na sociedade, que têm seus helicópteros, carros de luxo, mansões, é um assunto público de todos nós, também há alguns anos atrás, talvez há uns 10 anos atrás, de um dito pastor que teve a sua mansão, literalmente a sua mansão revelada, as dependências da mansão, peças revestidas em ouro, banheiras, e a gente olha a ostentação financeira de homens como este, nós ficamos até assim, um pouco desestimulados, infelizmente, de cumprirmos com o nosso dever de dar os nossos dízimos, quando vemos pessoas abusando de um direito, algo que é justo. Os que vivem do Evangelho, os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho, é um preceito bíblico, mas exploram isto a ponto de ostentar uma riqueza, e o pior, diante de pessoas muito simples, pessoas pobres. Então, este é um problema grave, moral, que envolve lideranças dentro da nossa igreja. Me refiro à igreja de forma geral, especialmente olhando para o contexto brasileiro. E riqueza ilícita de pastores. Também falso crescimento de igrejas. É muito comum entre pastores avaliar o crescimento da igreja através da arrecadação do dízimo. Quanto que a sua igreja arrecada? Arrecada tanto. A sua igreja ela está muito fraca, a minha está arrecadando 3 vezes mais. Ou seja, usa critérios financeiros, e isso é carnal, isso é indevido, porque a arrecadação financeira de uma igreja não mede o nível de espiritualidade e comunhão com o Senhor. Mas muitos gostam de usar isso como um critério para avaliar o crescimento da igreja. A igreja está adoecida espiritualmente, a igreja está amando e cortejando com o pecado, mas enquanto está entrando dinheiro, então está tudo tranquilo. Não está nada tranquilo. Porque há muitas ofertas das nossas mãos que são rejeitadas por Deus, quando nós abandonamos princípios mais elementares, princípios mais fundamentais, que envolvem a nossa relação com o Senhor. Então, os dízimos, infelizmente, são também usados, o nível de arrecadação, são infelizmente usados por alguns pastores para medir o crescimento de uma igreja, e isso é uma falácia. Também a omissão dos pobres. A arrecadação financeira, o recolhimento de dízimos e ofertas, tem um propósito muito claro nas Escrituras, que é acudir os pobres. Ou seja, os dízimos, Deus, Ele absorve, Ele recebe a adoração, a servidão, a fé, a misericórdia, a obediência, a submissão. Mas Deus não precisa, Ele não usa dinheiro, Ele não tem conta bancária. O dinheiro que é depositado no gasofilácio, ele é usado para fins de manutenção da casa de Deus. E os propósitos centrais da arrecadação dos dízimos e ofertas são pessoas. São pessoas, muito mais do que bens, construções, reformas. São pessoas. E a Escritura deixa isso muito claro, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o que nós veremos aqui. Mas dízimos, quando arrecadados, e os pobres
especialmente os da família da fé, estão no nosso meio, padecendo, e nós estamos encolhendo a mão, nós estamos cometendo uma negligência muito séria, muito grave, quanto ao propósito da arrecadação do recolhimento de dízimos e ofertas. Então esta é uma exploração indevida, existem outros fatos, outras experiências tristes, vergonhosas, de serem mencionadas aqui, mas esta é a nossa realidade, precisamos olhar para ela com honestidade, porque abusos de muitos pastores e igrejas são fatos que não podem ser negados por nós. Nós reconhecemos isso, infelizmente, no nosso meio. E a melhor maneira de corrigir o erro não é alimentar o erro, não é manter o erro, mas corrigi-lo. E corrigi-lo à luz das Escrituras. Precisamos, como igreja evangélica brasileira, retornar urgentemente ao ensino das Escrituras. Senão, meus irmãos, esses problemas vão crescendo exponencialmente e daqui a pouco, sabe Deus onde vamos chegar. Então, um apelo que nós fazemos é que voltemos às Escrituras, e todo o ensino bíblico, essencial ou não, requer atenção e obediência. Talvez você vai dizer, não, o dízimo não tem nada a ver, não tem relação com a doutrina essencial, os princípios elementares da fé. Se eu der o dízimo ou não der o dízimo, isso não compromete a minha salvação. Você tem razão. O dízimo não é uma doutrina essencial da fé. Nós não dependemos crer na doutrina do dízimo para afirmarmos com segurança a nossa salvação. Você tem razão nisso. Mas as Escrituras tratam que estes assuntos, sejam eles secundários ou primários, todos merecem a nossa atenção e a nossa obediência. E boa parte das confusões parte do pressuposto de que o que consta no Antigo Testamento sobre este assunto é contrário àquilo que consta no Novo Testamento. Contudo, este pressuposto dualístico dos testamentos é nocivo. É nocivo. Nós não podemos dizer, o dízimo é um preceito da antiga aliança, estamos na nova aliança, nós não temos mais nenhuma obrigação com isso. Ora, essa afirmação, ela não é uma afirmação bíblica, porque ambos os testamentos cumprem ou se completam no plano de Deus para o seu povo. Por exemplo, falar que a lei de Deus foi revogada não é verdade. Não é verdade. Todas as leis de Deus resumem-se ao preceito de amar a Deus acima de tudo e de todos e amar o próximo como a si mesmo. Se a lei for revogada e com ela todos os seus elementos, então estaríamos livres, dispensados da responsabilidade moral de atender o preceito mais fundamental da lei, que é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Então as coisas não são bem assim como alguns afirmam. Vamos ver o que o Antigo Testamento diz. Vamos olhar alguns fatos históricos, princípios e legalidades aqui sobre o dízimo. Primeira coisa que nós precisamos entender definitivamente é o pressuposto dominante das Escrituras. E o pressuposto dominante das Escrituras é que o dízimo não é um sistema de arrecadação inventado pelos homens. O dízimo, como um sistema de arrecadação, ele foi estabelecido pelo próprio Deus, com um princípio geral relacionado com a adoração e também com a expiação. Você faz uma varredura no Antigo Testamento sobre os textos que falam a respeito dos dízimos e também das ofertas, principalmente das ofertas. Você vai observar que grande parte dos textos, majoritariamente, está relacionado com a adoração e também com a expiação. E os primeiros fatos deste princípio nós encontramos no caso de Caim e Abel, em Gênesis capítulo 4, verso 3 ao verso 4. Sabemos que Adão e Eva cometeram um grave pecado diante de Deus, e Deus providenciou vestimentas de animais para os cobrirem. Pouco depois, nós vemos Caim e Abel oferecendo sobre o altar frutos e animais. De onde este entendimento e essa prática surgiu? Obviamente, Deus orientou, instruiu os seus pais para que assim agissem. E nós lemos no verso 3 e verso 4 do capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Deus não se agradou nem de Caim e também da sua oferta. Abel ofereceu dos animais e Caim, como lavrador, ofereceu dos frutos da terra. Mas diz o texto que Deus não se agradou nem de Caim, nem da sua oferta. Havia um preceito já estabelecido.
E este preceito não foi observado por Caim. Também nós temos o caso de Noé, no capítulo 8, versos 20 ao verso 21. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar, e o Senhor aspirou o suave cheiro. Então, são fatos lá no princípio de pessoas que já tinham entendimento que diante de Deus, pela sua condição caída, deveriam oferecer a Deus ofertas sobre o altar, para que Deus fosse adorado, louvado e houvesse, em alguns casos, que nós veremos aqui, expiação também de seus pecados. Ou seja, a prática do homem oferecer algo a Deus, dedicar algo a Deus, tirar daquilo que lhe pertence, no caso de Caim e de Abel, do fruto lá das primícias dos animais e também dos frutos da terra, primícias dos frutos da terra, essa prática de tomar parte daquilo que se produz para oferecer a Deus, começa lá em Gênesis, no capítulo 4, e temos a continuação dessa verdade em toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento. Mais adiante, lemos que Abraão e Jacó doaram seus dízimos. O sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão e lhe deu pão e vinho. E aí, do pão e do vinho que esse sacerdote deu a Abraão, de tudo Abraão lhe ofereceu o dízimo. É o que está registrado em Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 20. Temos o caso de Jacó, que prometeu a Deus que de tudo o que dele recebesse, lhe daria o dízimo. Ele está numa relação pactual com o Senhor. E há uma promessa de que Deus o haveria de abençoar. E em face dessa promessa, dessa expectativa, Jacó disse: olha, de tudo que o Senhor me der, ou seja, é do Senhor, mas de tudo que o Senhor me der, eu retirarei o dízimo e oferecerei como forma de devoção ao Senhor. É o que lemos no capítulo 28, versos 18 ao verso 22 do livro de Gênesis. A palavra dízimo no Antigo Testamento é tradução de maaser, como substantivo, e de assar, como numeral cardial 10 e ordinal 10º. Então a palavra dízimo, ela tem um significado de 10ª parte, e na Bíblia se aplica a doação correspondente a este valor de todos os rendimentos. Então, quando nós falamos em dízimo no Antigo Testamento, nós estamos falando de a retirada, a consagração, a separação de uma 10ª parte dos nossos rendimentos para ser consagrada ao Senhor. Como observado, o dízimo, a doação do dízimo, foi uma prática anterior à lei. Todos estes textos, entre vários outros textos, se encontram antes da promulgação da lei que Deus deu a Moisés, para que fosse comunicada ao povo. Isso estava acontecendo antes da lei. Princípios como adoração, contrição pelo pecado, gratidão, obediência, etc., antecedem a formalidade da lei. Aliás, constitui o propósito da lei, porque a lei cumprida, sem a observância do seu propósito, do seu princípio, o cumprimento da lei passa a ser uma ofensa a Deus. Por isso que muitas vezes Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles eram, inclusive, comparados a sepulcros caiados. Eles, como um sepulcro que estava pintado com cal branco do lado de fora, estava tudo bonito, muito bem adornado, mas dentro do sepulcro o que se encontrava eram restos mortais em estado de decomposição. Jesus condena a prática legal da lei quando desprovida dos princípios ou dos propósitos que Deus estabeleceu para o seu cumprimento. Então Deus estabelece os princípios e depois dos princípios há uma formalidade da lei. Quando isso não foi observado, a prática foi reprovada, como aconteceu no caso de Caim, que nós vimos aqui, e também no caso do rei Saul. O rei Saul, ele viveu essa experiência, e ele foi confrontado por Samuel com as seguintes palavras: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer, princípio, propósito, fundamento, motivação, é melhor do que o sacrificar. Prática, cerimônia, rito. O obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Então, uma vez que o princípio foi estabelecido, o dízimo passou a constar como um preceito formal na lei de Deus. Deus esteve preparando o povo antes de promulgar a lei, antes de entregar a lei a Moisés.
Uma vez que o povo estava consciente daquilo que era mais fundamental em face da lei, então a lei foi entregue. Mas os princípios já estavam esclarecidos. Em Números 18, verso 24, nós lemos, agora um texto da lei, texto de Números. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. A tribo de Levi era uma tribo que estava consagrada aos serviços do templo. E essa tribo não poderia trabalhar e como esforço, ou como resultado do seu esforço braçal, obter o seu sustento. A tribo de Levi deveria ser totalmente sustentada pelas demais tribos através da arrecadação das ofertas que eram oferecidas ao Senhor. Então, esse substantivo que aparece aqui em Números 18, 24, dízimo, é a primeira vez que aparece no texto da lei. E nós notamos aqui que não foi necessário qualquer explicação de causa. Você imagina, se é a primeira vez no texto da lei que a palavra é usada, é curiosa a experiência de Moisés não ter encontrado motivo para explicar sobre o dízimo. Dizendo, olha, o dízimo foi dado por Deus, os propósitos são esses, é para agir assim, assim, assim. Não, ele simplesmente disse que os dízimos Deus havia reservado para os filhos de Levi. Então, não há nenhuma explicação. Há apenas imediatamente a declaração de uma ordem, porque este princípio já tinha sido compreendido como um princípio de relacionamento com Deus antes mesmo da lei ser promulgada por Moisés. Não tinha necessidade de explicar isso já estava muito claro, todos já tinham compreendido essas questões. Portanto, o dízimo, ele não nasceu como uma ordenança. O argumento de que o dízimo ele pertence à lei e a lei foi revogada sofre dois equívocos: o equívoco de que a lei não foi revogada e o equívoco de que a lei partiu, de que o dízimo partiu da lei. O dízimo ele nasce antes da lei, tá? Então são dois equívocos, e o dízimo ele nasce como ato de confiança e de adoração a Deus, sendo instituído como lei somente depois, tá? Duas passagens aqui em que Moisés deixa claro sobre os critérios da lei, ou as categorias da lei. Essa é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. E agora ele vai especificar as nuances desta lei. Aí ele diz, são estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então Deus deu a lei a Moisés. Esta lei, ela é classificada entre testemunhos, estatutos e juízos. E mais, outra passagem, Deuteronômio 11:1, textos da lei. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos. Aqui nós temos mais duas especificações sobre categorias ou nuances da própria lei. Nós temos, dentro dessa classificação, os testemunhos. Que são os testemunhos? São as memórias que deveriam ser passadas oralmente de geração a geração. O Senhor, por exemplo, nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Fez com seu braço forte que o mar vermelho se abrisse e o povo passasse a pé enxuto. Naquele dia, os egípcios que nos perseguiam foram derrotados, foram destruídos, e o Senhor nos conduziu até a terra prometida. Que registros são esses? São registros na lei que têm relação com os testemunhos. Também os estatutos. O que são os estatutos? São as normas culturais. Nós lemos em Êxodo capítulo 12, verso 24, que Deus está instituindo através de Moisés a celebração da Páscoa. E a celebração da Páscoa deveria ser um estatuto perpétuo. Ou seja, o povo, em face da lei, deveria observar a maneira como culturalmente, como o povo deveria viver na presença de Deus. E os estatutos têm íntima relação com as normas culturais do povo. Essas normas culturais, essas formas culturais, essas expressões culturais estão previstas nos estatutos. Os juízos. Que são os juízos? São os critérios da justiça. Aqui nós temos a previsibilidade das bênçãos e das punições nos juízos de Deus.
nos juízos de Deus. Outro texto da lei, Deuteronômio 33, verso 21. Então, conhecendo os juízos de Deus, no contexto geral da lei, eu sei o que está previsto em termos de punições. É como um código disciplinar, é como um código de justiça, para que o povo soubesse como lidar com a sua disciplina moral. O que são os preceitos? Preceitos são os deveres. O preceito é uma palavra na língua hebraica que está relacionada com, não apenas com o cargo, mas com a função prevista por aquele cargo, com o dever e a responsabilidade prevista por aquele cargo. Então, o povo de Deus, na face da terra, está ocupando uma posição, não apenas diante de Deus, mas diante das outras nações. E os preceitos são os deveres ou a responsabilidade moral que o povo tinha de seguir exatamente os mandamentos do Senhor. E os mandamentos são talvez os mais conhecidos, né? São os decretos centrais da lei. Então, a partir dos mandamentos, você tem todo o desdobramento dos testemunhos, dos estatutos, dos juízos e também dos preceitos. E os mandamentos mais conhecidos são os 10 mandamentos. Eles resumem aquilo que Deus exige do homem e aquilo que é o dever do homem para com Deus. E onde nós encontramos aqui a questão do dízimo? Nós encontramos o preceito do dízimo exatamente como um dever que o povo deveria observar. Não constam como um mandamento ou estatuto, mas como um dever do povo. E fazia parte do dever do povo dar pelo menos 3 dízimos em épocas diferentes. Primeiro, aos levitas. A arrecadação que era feita em consagração, em adoração, em obediência, em expiação, inclusive, dos pecados que eram feitas ao Senhor, os levitas, a tribo de Levi deveria viver dessas ofertas. Também de festividade, nós lemos em Deuteronômio capítulo 14. O povo reunia os seus dízimos e parte dos seus dízimos era usada para a festividade do povo de Israel. Todos nós sabemos que isso envolve, toda festividade envolve muita logística, envolve muitas responsabilidades. Alguns podem atender, outros não podem atender. Deus, na sua sabedoria, previu que parte dos dízimos deveria ser usada para promover a festividade, as alegrias entre o povo de Deus. E o outro dízimo é o dízimo diaconal, dízimo social. Deveriam se lembrar dos estrangeiros que tinham sido inseridos no pacto com Deus, dos pobres, das viúvas. Deveriam ser lembrados aqui dos próprios levitas, dos sacerdotes. Então, eram parte do dízimo que deveria ser consagrada para atender pessoas. Em todos esses propósitos, levitas, festividades e social, você percebe que o propósito do dízimo, além de glorificar e exaltar o Senhor, é de acudir àqueles que passam por necessidades. Então, como dever moral, o povo foi responsabilizado a cumprir. Por essa razão, a omissão era uma ofensa ao Senhor e foi causa de degradação espiritual do povo de Israel. Nós lemos em Malaquias, capítulo 3, que os sacerdotes estavam transgredindo a lei do Senhor. Eles sofreram uma degradação espiritual tão grande, que essa degradação espiritual passou a ser uma influência sobre o povo de Israel. E o povo de Israel começou a abandonar a aliança do casamento, começou a cometer muitos pecados. Começou a ofender ao Senhor de muitas maneiras, uma das quais eles estavam deixando de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Deus viu aquilo como uma ofensa. Deus viu aquilo como uma ofensa. E a palavra roubar ali não é abrir o cofre de Deus e saquear aquilo que Deus tem guardado na sua despensa. Roubar ali é tirar o propósito do dízimo, é desviar o propósito da arrecadação do dízimo. E era isso que o povo estava fazendo. O povo estava desviando o propósito bíblico do dízimo para outros fins. E Deus estava vendo aquilo como uma ofensa, porque originalmente o dízimo ele tinha que ser consagrado ao Senhor e não a nenhum outro propósito. E quando o povo começa a desviar o propósito do dízimo, começa a ofender o Senhor. E isso era um dos sinais da degradação espiritual do povo de Israel. Bem, vamos ver aqui alguns questionamentos que as pessoas fazem, apesar de todo esse ensinamento do Antigo Testamento. Tá? Um dos questionamentos mais comuns, mais conhecidos,
diz que não há no Novo Testamento qualquer texto que exija a prática de dizimar. Nós veremos isso. A outra afirmação é que, se a prática de dizimar é válida, sendo anterior à lei, então nós temos que resgatar todas as práticas anteriores à lei, como, por exemplo, a escravatura. A escravidão era uma instituição anterior à lei. Antes da formalidade da lei já havia, dentre outras práticas do povo de Israel. Então nós vamos ver o que diz o Novo Testamento sobre isso. O dízimo, outra afirmação, foi estabelecido para os judeus, não para a igreja. E aí quem afirma isso gosta de usar o texto de Hebreus capítulo 7, verso 5. Por isso o Novo Testamento fala só de ofertas, é um argumento que usam. Então, sim, eu não tenho obrigação de dar o dízimo, eu tenho obrigação, se eu quiser, se tiver disposição no meu coração, eu tenho o dever apenas de entregar a oferta. Dízimo não faz parte do meu dicionário, não faz parte da minha pauta, das minhas rotinas. Tá? E o argumento é que o dízimo fez parte, tem relação com uma nação, não tem a ver com a igreja do Novo Testamento. A última afirmação que nós veremos aqui, estou pegando talvez as principais, é a afirmação de que o cristão não está debaixo da lei, sim da graça. E aí há uma confusão entre o conceito de lei e o conceito de graça, como se a graça fosse uma liberdade para o homem fazer qualquer coisa. Aliás, o apóstolo Paulo dá testemunho em uma das suas epístolas que ele não recebeu a graça de Deus em vão, antes trabalhou muito mais do que eles, se referindo aos demais apóstolos. Ora, a graça do entendimento de Paulo não era uma liberdade para fazer o que quer. No entendimento de Paulo, a graça que ele recebeu o responsabilizou muito mais. Aliás, ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, ele afirma nessas palavras: ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo tinha um senso de responsabilidade muito alto diante da graça que ele recebeu. Então, a graça que nós recebemos da parte de Deus não é uma liberdade para agirmos conforme os interesses corruptos do nosso próprio coração. A graça, na verdade, nos responsabiliza em muito em face da própria lei de Deus. É o que nós veremos aqui. Muitos usam o texto de 2 Coríntios 9, 7, que é dar segundo o proposto no coração. Tá? O que é proposto no coração? Quem que propõe no coração? Então é uma afirmação que se faz. Vamos ver cada um destes pontos aqui, olhando agora o que diz o Novo Testamento. Primeira afirmação: não há no Novo Testamento qualquer texto que exija a prática de dizimar. Eu quero apresentar aqui pelo menos 7 argumentos que provam que essa afirmação ela não é válida. Primeiramente, sim, mas a omissão não significa que o dever tenha sido anulado. Se sim, teríamos a necessidade de um texto neotestamentário revogando. Se o Antigo Testamento ele estabelece da parte de Deus a prática de dizimar, e nós não encontramos nenhuma anulação deste preceito no Novo Testamento, quem é que está em condição de julgar que este preceito foi anulado? Qual o texto que nós encontramos dizendo que o primeiro mandamento foi anulado? Então, este argumento é um argumento que não é válido. Não é válido. Se nós não temos nenhum texto, se eu dou uma ordem aos meus filhos hoje, e no mês que vem, eles me dizem: olha, eles voltam à prática que eu tinha proibido. E aí eu venho para adverti-los. E eles dizem assim: mas papai, o senhor não falou que não podia mais. Eu falei: se eu não falei nada, a primeira palavra ainda está valendo. Só que alguns pensam que, porque não há nenhum texto no Novo Testamento falando sobre dizimar, e de fato você não vai encontrar nenhum mandamento expresso, direto, como uma ordem para dizimar, eles argumentam de que isso não é válido mais, mas nós estamos exercendo uma autoridade que não temos diante do texto bíblico, porque a primeira palavra ainda está em vigor. Segundo, era tão comum, consciente, dizimar que nenhum autor do Novo Testamento se preocupou em convencer seus leitores a respeito de tal dever, simplesmente considerar a sua prática. Os autores bíblicos, e esse é um consentimento do povo de Deus, estavam, obviamente com base nas Escrituras, estavam sob a inspiração do Espírito Santo. E, partindo deste pressuposto, partindo deste fato determinante, de que a Escritura é inspirada por Deus, nenhum autor bíblico viu a necessidade de corrigir a prática do dízimo ou simplesmente revogar a prática do dízimo.
simplesmente considerando como válido, no período neotestamentário, na nova dispensação, simplesmente instruíram que a prática fosse continuada. Terceiro, tal prática foi herdada das antigas tradições do Antigo Testamento pelos primeiros cristãos. Se nós temos um sistema de arrecadação no Novo Testamento, esse sistema de arrecadação ele é uma herança da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Como eu disse, se na Antiga Aliança o preceito foi estabelecido e ele não foi revogado no Novo Testamento, nessa nova dispensação, a prática de dizimar tem como referência os textos do Antigo Testamento. Quarto, Jesus e os apóstolos neotestamentários apenas enfatizaram mais o princípio que a forma. E aí nós temos vários textos, nós veremos aqui, em que Jesus fala e os apóstolos falam sobre essa arrecadação. Aí você fala, mas eles não estão falando em dízimo, mas qual é o seu problema com a palavra? Se a prática é o que importa. Então havia prática, eles estavam contribuindo, eles estavam consagrando. Então, para fugir da justiça dos escribas e fariseus, tanto Jesus como os apóstolos, os autores neotestamentários, eles apenas enfatizaram o princípio, para não reproduzirem aquilo que o povo de Israel já estava praticando na antiga aliança, como no caso de Malaquias, antes do período intertestamentário, que estavam desviando o propósito de dizimar, entre aspas, roubando nesse sentido de Deus, porque os dízimos eles eram consagrados a Deus, eles não eram entregues e não deveriam ser entregues por nenhuma outra necessidade, por nenhum outro propósito, senão primeiramente de glorificar a Deus e de servir ao Senhor. Então, se os israelitas do passado estavam se desviando do seu propósito, então, sem revogar a prática, tanto Jesus como os autores do Novo Testamento apenas enfatizaram a motivação que eles deveriam ter na prática de dizimar, para que esta prática fosse, de fato, dirigida, destinada ao seu propósito de glorificar a Deus. Então, nós vemos aqui na história do Antigo Testamento, primeiramente Deus estabelecendo o princípio de adorar a Deus, de servir a Deus, de fazer expiação dos seus pecados, antes da lei ser entregue, antes da lei ser promulgada. Então, primeiramente, Deus, na sua sabedoria e nos fatos históricos, assim como registrados nas Escrituras do Antigo Testamento, o princípio foi estabelecido, conduzindo o povo até a promulgação da lei. Quando a lei foi estabelecida, o princípio já tinha sido estabelecido. E aí nós entramos no Novo Testamento. O que nós vemos no Novo Testamento? Os autores fazendo percorrendo o mesmo caminho, enfatizando o princípio sem revogar a lei. Ou, mais particularmente, o preceito, ou mais especificamente falando, o dever do povo contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas. Então, os autores do Novo Testamento enfatizam o princípio também, levando o povo à prática correta deste preceito do povo de Deus. Olha, por exemplo, o que Jesus diz em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Este texto, ele é muito claro a respeito de algumas questões que o próprio Jesus está falando. Primeiro, Jesus está reconhecendo o rigor dos escribas e dos fariseus em relação ao atendimento do preceito da lei. Eles eram tão rigorosos que eles davam dízimo do mínimo. Qual que era o mínimo? A hortelã, o endro e o cominho. Então você recebe, por exemplo, R$1, tá? Você recebe R$1. Desse R$1 você tira 10% em entrega, ou seja, é assim que eles estavam agindo. Eles eram tão rigorosos que eles estavam tirando do mínimo. E Jesus reconhece esse rigor deles e não critica esse rigor deles. Jesus não reprova esse rigor deles. Jesus reprova a motivação deles. Vamos seguir no próprio texto. Aí ele declara, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, entre a lei e o princípio da lei, eles estavam cumprindo a lei, mas estavam negligenciando o princípio da lei, o propósito da lei, a motivação da lei.
Então Jesus não critica, não reprova o cumprimento da lei, mas a motivação em cumprir a lei. Aí ele ratifica a lei. Devias, porém, fazer essas coisas: tirar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Vocês devem tratar assim a lei de Deus com rigor, com obediência, com fidelidade, não serem omissos, não serem negligentes. Jesus está simplesmente ratificando o que diz a lei. Ora, era uma oportunidade brilhante de Jesus dizer: olha, essa lei ela não pertence mais, vocês estão enganados, essa lei foi superada. Não, ao contrário disso, Jesus ratifica a lei. E aqui, o que ele faz? Ele diz, sem omitir aquelas. Jesus está dizendo que eles deveriam cumprir a lei, mas sem negligenciar os preceitos da lei, a respeito de quê? Do dízimo. Ele simplesmente mostra que o que deveria ser observado na prática, em primeiro lugar, era o princípio da lei. De maneira que se nós, hoje, entregarmos o nosso dízimo, mas a nossa motivação é para nos livrar de olhares preconceituosos, ou se nós estamos entregando o dízimo para fugir de ameaças que impuseram à nossa mente, ou porque é dever nosso enriquecer ilicitamente pastores, se nós estamos praticando o dízimo fora do princípio estabelecido pela palavra de Deus, nós vamos atender socialmente todas as demandas que nós temos, mas o propósito principal, que é de glorificar a Deus, nós nos perdemos. E nós não podemos, de maneira alguma, agradar o coração de Deus quando nós procedemos mal em relação ao preceito da lei. Então, Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir a lei. Então, o argumento de que em Cristo a lei foi revogada, ele não é verdadeiro biblicamente falando. Porque a lei, meus irmãos, nunca foi revogada. Nunca foi revogada. A lei continua, a lei de Deus permanece. Ela nunca foi revogada, ela nunca foi anulada. Alguns argumentam que o dízimo é um preceito da lei revogado em Cristo. Este é um equívoco, porque a lei não foi revogada, mas cumprida. Por que a lei não foi revogada? Ela foi cumprida, nas palavras de Jesus, porque Jesus é o mediador. Se hoje nós desfrutamos da graça, da justificação, da vida eterna, da salvação, é porque tem um homem chamado Jesus Cristo que veio ao mundo cumprir a lei em nosso lugar. E essa lei, ela não passou. É por isso que nós temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós, com base em quê? Com base na lei. A lei de Deus expressa o caráter santo de Deus, perfeito de Deus, os seus retos juízos. E Deus não anulou a lei. Ela continua, porque a lei está intimamente relacionada ao ser de Deus. A diferença é que Cristo intercede por nós. Nós transgredimos, nós caímos, nós falhamos, erramos o alvo, mas nós temos um advogado junto ao Pai, que com base na lei e no cumprimento dela, intercede por nós. Intercede por nós. E esta lei, ela é mediada por Jesus, mas o princípio da lei, não. O princípio da lei continua, que é o princípio moral, que permanece para a nossa santificação. Por que a palavra de Deus nos responsabiliza a viver em conformidade com Cristo? Porque Cristo é o cumpridor da lei, e nós, ao seguirmos a Jesus, nós seguimos com o quê? Na direção do cumprimento da lei do Senhor. Nós não cumprimos a lei por nós mesmos. Nesse sentido, nós somos incapacitados. A lei, nesse sentido, nós não estamos mais nesse sentido, veremos aqui, debaixo da lei. Porque Cristo é quem intercede por nós, mas o princípio moral da lei permanece. O princípio que Deus estabeleceu lá atrás, de não termos outros deuses diante de nós, permanece. Permanece. O princípio que Deus estabeleceu lá atrás, para não tomarmos o nome do Senhor em vão, e aí a expressão lá no hebraico é carregar o nome de Deus, no sentido de dar testemunho de Deus em vão, ou banalizando o testemunho de Deus na nossa própria vida, o princípio continua o mesmo. O princípio de guardar o sábado, ou seja, um dia de descanso, 6 dias trabalhar e um dia reservar para descanso, para o culto a Deus, este princípio continua. E a Confissão de Fé de Westminster brilhantemente reconhece esse princípio e estabelece como doutrina, oficialmente.
adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, os princípios continuam. Não adulterarás, honrar pai e mãe, todos esses princípios continuam. Então, se a lei for revogada, estaríamos desobrigados do princípio da lei? De modo algum. Eles continuam como princípio da nossa santificação. Não para nossa salvação, porque é Jesus quem supre satisfatoriamente a justiça de Deus mediante a lei. Mas somos chamados à santificação com base exatamente nos princípios da lei. A arrecadação nas igrejas, em quinto lugar, nas igrejas cristãs primitivas, prova que estavam cientes desta responsabilidade moral diante de Deus. E aí nós temos algumas passagens que provam isso. Por exemplo, em Atos capítulo 4, versos 36 ao verso 37, os líderes, eles tinham o dever de entregar as suas contribuições. E aqui é um testemunho de Barnabé. Barnabé, neste contexto, era um dos principais líderes da igreja primitiva. Ele, como líder, como pastor da igreja, diante do seu dever moral, ele entregou os seus dízimos, entregou as suas contribuições aos pés dos apóstolos. Eles tinham esse dever tanto quanto os membros comuns. E aí, na sequência do capítulo 4 de Atos, nós vemos o povo chegando e entregando as suas contribuições aos pés dos apóstolos. O destacado no capítulo 5 é Ananias e Safira. O ponto é que a igreja cristã primitiva estava ciente deste dever. E tanto líderes do povo de Deus, como o povo comum, como os membros comuns da igreja, estavam obedecendo exatamente esse preceito. Exatamente esse preceito. É um dever moral. Outro testemunho está em Atos capítulo 6, verso 1 ao verso 3. Os diáconos eleitos foram encarregados de socorrer os necessitados, usando exatamente esses recursos que tinham sido arrecadados. Exatamente. Então, as arrecadações eram feitas e colocadas aos pés dos apóstolos ou sob a administração deles. Em dado momento, considerando o crescimento da igreja, diáconos foram eleitos. E o dever desses diáconos era de usar essas arrecadações para socorrer aqueles que estavam padecendo necessidades. Nós temos um testemunho de Atos, capítulo 4, verso 35, capítulo 37, capítulo 5, verso 2, e também em Atos, capítulo 11, verso 29 ao verso 30, o testemunho de que os apóstolos e presbíteros estavam responsáveis pela administração das contribuições. As duas primeiras referências, de Atos 4 e Atos 5, mostram os apóstolos. Atos capítulo 11 mostram que as arrecadações eram levadas para os presbíteros, e eles era quem administravam essas contribuições. Ou seja, a arrecadação das igrejas cristãs primitivas prova que estavam cientes dessa responsabilidade moral diante de Deus. Então, falar que o Novo Testamento não fala nada sobre dízimo é, no mínimo, uma afirmação muito rasa sobre o testemunho que o próprio testemunho do Novo Testamento dá. Sexto lugar, Jesus fez menção sobre a tradição de recolhimento de contribuições e em todas as ocasiões não questionou a sua prática, apenas a sua motivação. Olha, por exemplo, essas passagens aqui de Mateus, capítulo 22, versos 17 ao verso 22. Ele foi questionado sobre tributos, sobre taxas que o povo deveria dar ao império, como um imposto. E neste contexto, Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus está falando sobre tributos, sobre recolhimento de parte da renda como forma de pagamento de tributo. Então, o que é do império, o que é do Estado em termos de impostos, deem, é dever, é obrigação moral. E aquilo que é consagrado a Deus, e aí a referência que nós temos é da lei, dízimos e ofertas. Aquilo que é de Deus, dê a Deus. Jesus poderia simplesmente ter dito: olha, para Deus não precisa dar nada não. Mas pelo contrário, ele está dizendo: o que é de Deus, dê a Deus. Não retenha, não guarde. Outra passagem, Mateus capítulo 23, a passagem que nós lemos aqui, verso 23 ao verso 24. Sobre as motivações erradas, ele repreendeu os escribas e fariseus, afirmando que deveriam dar os dízimos sem negligenciar a justiça, a misericórdia e também a fé. Por último, Jesus ensinou sobre a doação de recursos financeiros pessoais para socorrer os pobres, como princípio da nova vida no seu nome. Isso é um dever daqueles que são cristãos verdadeiros. Isso não determina a salvação, mas enfraquece o testemunho cristão. E aí nós temos pelo menos 3 casos
que eu quero destacar aqui é o caso do jovem rico. Ele diz: Senhor, eu tenho observado todos os preceitos desde a minha infância. O que mais eu tenho que fazer? Você precisa observar o princípio da lei. Você precisa observar o princípio da lei. E aí Jesus fala para ele o quê? Venda todos os seus bens e dê aos pobres. E diz o texto que ele saiu entristecido. Ou seja, o jovem rico, ele estava cumprindo os preceitos da lei. Como o caso, por exemplo, poderia ter colocado aqui de Lucas capítulo 10, coloquei aqui do samaritano, que o escriba o intérprete da lei que vai questionar Jesus, e aí Jesus responde, e ele responde a afirmação de Jesus, dizendo: olha, todas essas coisas eu tenho observado, né? Todas essas coisas eu tenho observado. O que me falta mais? Falta você agora amar o seu próximo como a você mesmo. O problema é que eu não sei quem é o meu próximo. É simples. Ele contou a história do bom samaritano, mostrando como o sacerdote e o levita, que eram as figuras centrais da religiosidade judaica, estavam negligenciando o pobre, deixando de contribuir com aquilo que tinha para a restauração da dignidade daquele que estava à beira do caminho semi-morto. E aí ele mostra um samaritano que não tinha dignidade externa, cerimonial, mas que tinha um coração temente e que não hesitou em usar os seus próprios recursos para a recuperação daquele que estava à beira do caminho semi-morto. E aí Jesus termina dizendo: vai e faze tu de igual modo. Jesus está enfatizando que a prática ela precisa ser acompanhada pelo princípio, pela motivação. E o caso de Zaqueu. Zaqueu era um homem de bom status social, rico, e ele, na casa dele, junto com Jesus, comovido com a presença de Jesus e de todos os ensinamentos que ouviu naquela manhã, ou naquele dia, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor: Senhor, de todos os meus bens, metade dos meus bens darei aos pobres. E ele continua fazendo suas declarações de compromisso, e Jesus termina dizendo: hoje houve salvação nesta casa. Porque a atitude de Zaqueu, de pegar parte da sua renda e destinar aos pobres, foi um testemunho de um coração arrependido, quebrantado. E antes de Zaqueu sair para cumprir aquilo que ele tinha prometido, Jesus já tinha declarado que tinha havido salvação naquela casa, porque aquele homem era filho de Abraão, era filho da promessa. Veja como Jesus associa a prática com o princípio. Ou seja, para os cristãos, seguidores de Cristo, que temem ao Senhor, dedicar parte da arrecadação é, sim, parte do nosso testemunho cristão. Isto, obviamente, em consagração ao Senhor. Em último lugar, os cristãos primitivos tinham um parâmetro para a separação da sua contribuição. E certamente este era o do dízimo do Antigo Testamento. É outro fato curioso do Novo Testamento. Porque eles tinham que fazer a contribuição, mas qual era o parâmetro, qual era a medida? E aí nós temos aqui alguns textos que revelam isso. Atos 11, 29, diz o seguinte: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Ou seja, conforme as suas posses. Havia um critério, havia um medidor para aferir o que eu poderia tirar e o que eu não poderia tirar. Então, com base neste medidor, neste parâmetro, nessa referência, obviamente, herança do Antigo Testamento, eles tiravam das suas posses para socorrer os necessitados. 2 Coríntios capítulo 8, verso 3, diz: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Nós vimos aqui no testemunho de Davi e do povo de Israel, como eles foram liberais, no sentido de oferecer até a mais do que poderiam, para juntar todo o necessário para a construção e edificação do templo. Em 1 Crônicas capítulo 29. E aqui nós vemos um povo, não movido pela forma da lei, mas movido por um coração grato a Deus, de adoração a Deus, dando até além das suas próprias posses, se mostrando voluntários. Em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 ao verso 2, nós lemos: quanto, Paulo dizendo à igreja de Corinto, à igreja da Galácia, né? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Ele ordenou isso às igrejas da Galácia. E aquelas igrejas, nós temos as igrejas da Galácia como Antioquia da Pisídia, mais abaixo nós temos Icônio, Listra e Derbe,
são igrejas da Galácia, essas igrejas foram ordenadas por Paulo. E as igrejas entenderam tão bem este princípio, que elas se tornaram agora uma referência para a igreja de Corinto, que foi uma igreja muito, numa linguagem popular, muito mão de vaca em relação à contribuição para os santos, inclusive para o próprio apóstolo Paulo como missionário daquela igreja. E ele, em Corinto, teve que trabalhar para se manter. E nós lemos em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo questionando a postura da igreja. Então, ele está usando como referência o ensino que ele deu à igreja da Galácia para corrigir a igreja de Corinto, que fazia parte de uma região na Grécia chamada Acaia. Então, veja como Paulo estava ensinando. E aí, ele disse mais: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua propriedade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo ia passar rapidamente, as contribuições já tinham todas feitas, ele pegaria as ofertas e levaria até aos líderes da igreja de Jerusalém. Então veja como essas passagens mostram que a igreja cristã primitiva tinha um medidor, tinha uma referência, um parâmetro para fazer as suas contribuições. E nós não temos indicativo além daquele que vem do Antigo Testamento, 10ª parte. Agora, irmãos, 2. Se a prática de dizimar é válida, sendo anterior à lei, então deveríamos validar a escravatura. É um outro argumento que se usa. A instituição da escravatura não tem coerência com a rejeição da prática do dízimo. Ela pertencia aos preceitos civis, enquanto os dízimos aos preceitos cerimoniais relacionados aos cultos. Pode pegar todos os textos relacionados com dízimos do Antigo Testamento e ofertas, e nós encontraremos íntima relação com o aspecto cerimonial, religioso, cultico do povo de Israel. As formas das leis civis, destinadas à ordem de Israel como nação, perderam importância, porque a nação de Israel não existe mais como antigamente. Mas os seus pressupostos, sim, os pressupostos da lei continuam. O povo de Deus é normatizado por preceitos das Escrituras. Também há várias ordenanças no Antigo e no Novo Testamentos condenando maus tratos dos escravos, que eram pessoas que prestavam serviços aos seus senhores em troca de manutenção, de casa, de comida, num contexto que, se eles não trabalhassem, eles não tinham como comer, passariam fome. Então, a servidão era uma instituição do povo de Israel que se fez necessária naquele período, mas tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos preceitos condenando os maus tratos aos escravos, enquanto que o dízimo, como um princípio de propriedade, não foi revogado por qualquer texto da Escritura, como a fé, a justiça e a misericórdia, que também são anteriores à lei que Deus deu a Moisés. Em terceiro lugar, o dízimo, um argumento que se usa por muitos que querem rejeitar a prática de dizimar. O dízimo foi estabelecido para os judeus, não para a igreja. Por isso, o Novo Testamento só fala de ofertas. Será? Primeiro, essa é uma afirmação verdadeira. O dízimo, ele começa com uma tradição judaica, com uma tradição do povo de Israel, baseada nos preceitos da lei. Contudo, com exceção de Mateus, Hebreus e Tiago, dentre os 27 documentos do Novo Testamento, apenas estes textos foram destinados a um público majoritariamente judeu. Quanto aos demais livros do Novo Testamento, eles foram destinados principalmente para os gentios. Então, o sistema de arrecadação do dízimo não fazia sentido para eles. Mesmo assim, não foram omitidos do princípio do dever de contribuir. Nós lemos em 1 Coríntios, o texto que já foi citado aqui: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. O que eles tinham que fazer? Cada um colocar a parte em casa conforme a sua propriedade. Então, havia o entendimento de que, ou há o entendimento de que os textos do Novo Testamento que enfatizam tanta oferta, a explicação é porque Paulo está se dirigindo, e os demais autores do Novo Testamento, na sua maior parte, eles estão se dirigindo ao público gentílico, muito mais do que ao povo judeu, onde o dízimo faria muito sentido. Você abre o Evangelho de Mateus, que é um texto escrito majoritariamente para alcançar judeus convertidos. Ali você tem genealogia. Aí você pega o Evangelho, por exemplo, de Marcos, que foi escrito para gentios convertidos.
que se encontravam em Roma. Você não encontra genealogia. Por quê? Porque isso não fazia sentido para essa audiência. Então, falar sobre dízimo como sistema de arrecadação das tradições judaicas para o gentil não fazia sentido. Mas veja como os autores enfatizam um sistema de arrecadação que tinha um medidor, que tinha uma referência, um parâmetro de arrecadação. Isso não está invalidado na experiência da igreja do Novo Testamento. Além disso, o Novo Testamento revela que a arrecadação estava revestida de autoridade apostólica e de propósitos entre as igrejas dos gentios. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi encarregado de recolher contribuições das igrejas entre os gentios. Também, ele instruiu as igrejas gentílicas a contribuir a favor dos crentes mais pobres. Terceiro, afirmou que essa prática redunda em glória a Deus. Ele ensinou isso para a igreja, ensinando que os irmãos deveriam contribuir. E ao contribuir, aqueles irmãos estariam glorificando a Deus por essa prática. E que as ofertas recebidas dos filipenses chegaram, veja só, a referência antigo-testamentária, que é a prática de oferecer oferta sobre o altar. E ele, de uma forma comparativa, relaciona a oferta financeira que a igreja de Filipos lhe encaminhou como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aí, se ele usa isso como referência do Antigo Testamento, você vai para o Antigo Testamento, você vê como o povo tirava 10% da sua arrecadação e colocava sobre o altar como oferta, como sacrifício aceitável e aprazível também a Deus. Em último lugar, o cristão não está debaixo da lei e sim da graça, portanto não há obrigação de dizimar. Alguns afirmam isso com base em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Primeiramente, meus irmãos, em resposta a essa afirmação, o cristão de fato não está debaixo da lei, ou seja, da eterna condenação que ela impõe ao ser transgredida. Então, se nós transgredimos, nós não somos eternamente condenados, porque Cristo é aquele que cumpre a lei no nosso lugar, e nesse sentido ele remove de sobre nós a sua condenação eterna. Mas isso não significa que nós não estamos debaixo da lei de Cristo. É isso que Paulo dá testemunho nas epístolas de Corinto e também aos Coríntios e também aos Gálatas. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós não estamos livres para fazermos o que nós quisermos da nossa vida e, particularmente, das nossas arrecadações, a qual exige obrigações morais. Nós temos em Efésios 4, 5, por exemplo, esses dois capítulos, Paulo exemplificando como os crentes são chamados à responsabilidade moral de andar em conformidade com Cristo. E em 1 João 2,6, o autor, o apóstolo João, diz que aqueles que creem em Cristo devem andar assim como ele andou. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, não estamos livres para fazermos o que nós quisermos. Segundo, quem argumenta que o dízimo não é exigência do Novo Testamento e que este requer que seja por amor, segundo Deus propõe no coração, pressupõe o falso ensino de que na antiga aliança, Deus não propunha no coração e aceitava o dízimo por mera obrigação legal, quando Deus sempre exigiu atos de fé. Então, este argumento também não é válido, o argumento de que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. E que agora, o princípio do Novo Testamento é que eu devo contribuir segundo o proposto no meu coração. Ora, como que Deus agia no passado? Deus aceitava apenas o cumprimento da lei? Nós vimos aqui vários textos que não. Deus sempre exigiu atos de fé, de submissão, de adoração, de misericórdia, de justiça como princípios ou motivações do cumprimento da lei. Então Deus era quem propunha no coração. Depois os irmãos podem ler o que diz o texto lá de 1 Crônicas, capítulo 29, como Deus moveu, e existem outros textos também relacionados com a contribuição para a construção do templo, como Deus moveu os corações para que o povo agisse daquela maneira. Tá? Para terminar, meus irmãos, algumas considerações aqui finais. Eu queria começar lendo o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 9, onde lemos o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias é a primeira parte, é a melhor parte que você tira, tá? Honrar ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Tudo pertence a Deus e com base nesta verdade, a entrega do dízimo é um ato de gratidão, adoração e obediência, mais significativa que uma obrigação desprovida dos preceitos mais importantes da lei,
a justiça, a misericórdia e a fé. É isso que Deus requer de nós, um coração quebrantado e submisso aos preceitos das Escrituras quanto a este dever de contribuir. Honrar a Deus com alegria de coração deve ser um motivo central e não a necessidade. Aí o texto, sim, ele está relacionado devidamente com a interpretação que devemos ter do texto. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Não por necessidade, porque a contribuição ela deve ter como foco central a honra ao Senhor. Deus se agrada quando damos com um coração voluntário, muito mais que por simples obrigação ou por coação. Então, falar assim, eu não tenho mais obrigação. Se for obrigação por obrigação, realmente não é melhor oferecer, não. Porque Deus não se agradará da sua contribuição, do seu dízimo nem da sua oferta. É preciso fazer isto com um coração quebrantado na presença de Deus, para honrá-lo, para glorificá-lo, manifestando gratidão. Isso faz com que a nossa oferta, que o nosso dízimo, seja aceitável e agradável à presença do Senhor. Dar o dízimo é a expressão externa do compromisso interno ou a falta dele. Se eu não tenho compromisso no meu coração, se eu não desejo honrar o Senhor com as primícias de toda a minha renda, ora, a minha ausência de contribuir apenas revela o que está no meu coração. É uma rendição material e financeira causada por uma rendição espiritual. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para nós? Nossa vida, meus irmãos, está na presença do Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo. Não há nada neste mundo que possa ser comparado ao valor da vida eterna. Tudo do que precisamos, já temos para a vida eterna. Então, tirar 10% de 100% que Deus nos deu, para consagrar em honra ao Senhor, para a manutenção da casa de Deus, isso é o mínimo que nós podemos fazer, com a motivação certa no coração. A liberalidade da igreja primitiva, tão enfatizada no Novo Testamento, sobre as ofertas, vendendo propriedades, colocando aos pés dos apóstolos, de modo algum revogou o preceito do dízimo, apenas tornou o dízimo o quê? O mínimo. Se o dízimo é 10%, mas meu coração está tão cheio de gratidão e de anseio por honrar o Senhor com as primícias das minhas rendas, então os 10% como princípio se torna mínimo. Eu posso dar muito mais do que isso. Nós temos dízimos e temos ofertas. Dízimo é um valor exato, 10ª parte. Ofertas é o que vem além disto. É a contribuição que vem além dos 10%. E nós somos chamados a contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Portanto, entregue seu dízimo regularmente, de acordo com as suas rendas. E o local da entrega deve ser a igreja, para que seja administrada pelos presbíteros, assim como na igreja primitiva estava compreendendo. O local da entrega é na igreja. Não é você quem administra aquilo que, biblicamente falando, deve ser entregue para ser administrado pelos presbíteros. Então, separe da sua renda 10%, além de suas ofertas, e entregue na igreja, que é o local desta arrecadação. Não se omita do propósito desta arrecadação, além do exercício da fé, adoração e obediência para com Deus. Pense naqueles que biblicamente devem ser mantidos, os que vivem do Evangelho, conforme Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Aqueles que laboram nas Escrituras, no ensino, eles são merecedores de dobrados honorários. E eu não me refiro apenas a pastores que vivem integralmente deste ministério sagrado de pregar a palavra de Deus com fidelidade e responsabilidade. Me refiro também aos que nós chamamos de missionários. Os nossos missionários, as organizações missionárias com as quais temos compromisso, estão esperando exatamente essa postura do povo de Deus, de contribuir com liberalidade, com fidelidade, para que o ministério da palavra avance entre todas as nações, pois é mandamento do Senhor. E não nos esqueçamos que, ao contribuir, ao entregar os nossos dízimos, nós estamos permitindo que na sua devida administração, na sua justa administração, os pobres, viúvas e órfãos sejam acudidos nas suas necessidades. É por isso que a igreja elegeu diáconos, que, seguindo as orientações e sob a supervisão do conselho, fazem uso das arrecadações
para acudir os nossos necessitados. Eu não sei se os irmãos sabem, mas mais de 200 cestas básicas estão sendo distribuídas pelos nossos diáconos desde o período da pandemia. Antes já tinha essa prática, mas aumentou essa prática para acudir pessoas e famílias que estão ainda padecendo por muitas necessidades. Fora outras necessidades que os nossos diáconos brilhantemente estão se dedicando para atenuar o sofrimento de muitas famílias. Não se iluda com promessas que a Bíblia não faz nesses dias. Ela não ensina a consagrar os dízimos como forma de barganha com Deus, dar para receber, mas a fazer isto por amor e submissão a Ele. Textos como Provérbios 3, 9 a 10, Provérbios 11, 24 a 25, Malaquias capítulo 3, verso 10, Lucas capítulo 6, verso 38, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 e verso 7, e Filipenses capítulo 4, versos 18 ao verso 19, quando lidos, parecem que Deus está ali fazendo indiscriminada promessa de retribuição àqueles que são generosos. Mas isto não significa que essa retribuição seja sempre terrena. Muito da nossa santificação, muito da nossa obediência a Deus, será recompensado na eternidade, na presença do Senhor. E não aqui na vida terrena. Também, nem sempre, essa retribuição ela é material e financeira. Porque você imagina, se você descobre a mágica de dar o seu dízimo 10%, coloca lá R$500, você dá o seu dízimo R$500, e no outro mês, como forma de retribuição do Senhor, você recebe 5.000 além do seu rendimento financeiro. Se você descobrir isso como uma mágica, como uma forma de obtenção de lucro fácil, o que você vai fazer? Você vai contribuir mais e mais para que você tenha mais e mais e mais. Sabe o que vai acontecer com o nosso coração? Nós vamos estabelecer e fortalecer a idolatria e a cobiça no nosso coração. Porque Deus vai ser apenas um gênio da lâmpada mágica, porque o nosso objetivo será ter mais, mais e mais, quando a motivação central não é atender os nossos interesses, mas com inteira alegria e satisfação, os interesses de Deus, a quem nós servimos. A nossa contribuição deve ser uma expressão da nossa submissão e da nossa devoção ao Senhor, sem as quais a nossa contribuição perde o seu significado, e para Deus não tem nenhum valor, mesmo quando atende necessidades sociais dentro do povo de Deus. Que o dízimo seja uma prática recorrente, regular e fiel de todos aqueles que professam o nome de Cristo e observam fielmente a palavra do Senhor. Vamos orar? Pedir aos irmãos para se colocarem de pé por um instante. Vamos pedir do Senhor a sua bênção. Amado Deus, para nós é um privilégio estarmos neste local de culto, reunidos como teu povo, para te bendizer e ouvir o ensino da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas entender o que a tua palavra diz, dá-nos um coração submisso e temente ao Senhor, Pai. Ajuda-nos a confiar em Ti, sabendo que o Senhor é a fonte de toda a provisão que nós precisamos nessa vida. Não nos permita, Senhor, agir como Ananias agiu, retendo parte daquilo que ele tinha vendido as suas propriedades, pensando que poderia enganar o teu espírito. Dá um coração a cada um de nós, comprometido, Pai, diante de Ti, e confiante no Senhor como aquele que provê para as nossas necessidades. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. E ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temos motivos para temermos, porque o Senhor está conosco. É o Senhor quem nos leva para junto das águas de descanso, para pastos verdejantes. É o Senhor quem prepara a cada um de nós, na eternidade com teu Filho, uma mesa na presença dos nossos adversários, na qual celebraremos para todo sempre, jubilosos, a salvação que o Senhor um dia nos deu. Que a nossa fé esteja no Senhor, não nas riquezas, não nos bens, não nas posses deste mundo, porque, Senhor, o que vale a riqueza do rico, quando essa riqueza, Senhor, domina e contamina o coração, a ponto de não confiar no Senhor, sendo muitas vezes avarento
em relação àqueles que padecem necessidades. Ajuda-nos como igreja a nos corrigir em relação ao preceito da Tua palavra e a seguirmos confiados no Senhor. Nós te pedimos por aqueles que padecem necessidades, por aqueles que sofrem. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma visão clara, límpida e comprometida com aqueles que vivem do Evangelho, para nos comprometermos cada vez mais com aquilo que é o propósito que o Senhor estabeleceu para a arrecadação dos dízimos e das ofertas. Nós te pedimos a Tua bênção e oramos assim, confiados no nome de Jesus, pelo qual nos apresentamos a Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e o conforto do Espírito Santo repousem sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém e amém.